Quase todos os grandes nomes da Bíblia foram rejeitados primeiro. Antes de serem lembrados como heróis da fé, foram ignorados, desacreditados ou tratados como descartáveis. Davi foi esquecido pelo próprio pai. José foi vendido como mercadoria pelos irmãos. Moisés fugiu como um fracassado. Ruth era estrangeira e viúva. Ana era vista como amaldiçoada. Pedro falhou quando mais precisava permanecer firme. Maria Madalena carregava um passado que ninguém respeitava. Isso não é coincidência. É um padrão. Um padrão que confronta a lógica humana e revela algo profundo sobre como Deus age na história. Enquanto o mundo escolhe os fortes, os seguros e os aplaudidos, Deus parece caminhar na direção oposta, levantando justamente aqueles que foram colocados à margem. A rejeição, que para muitos representa o fim, nas mãos de Deus se transforma em ponto de partida para cumprir propósitos eternos. Histórias como essas não surgem todos os dias no seu feed. Aqui, cada vídeo é construído para revelar os bastidores do agir de Deus nas vidas que o mundo descartou. Ao se inscrever no canal, você garante que essas mensagens continuem chegando até você, semana após semana, com profundidade, verdade bíblica e narrativas que permanecem na mente muito depois do vídeo terminar. Enquanto o mundo valoriza títulos, aparência e influência, Deus parece agir na contramão dessa lógica, traçando seus propósitos por caminhos inesperados. A escolha dos rejeitados como instrumentos de sua vontade revela uma sabedoria que confronta o orgulho humano e revela a profundidade da graça divina. Desde os tempos antigos, Deus escolhe aqueles que foram deixados de lado, ignorados ou desprezados para realizar feitos que mudam o curso da história. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Paulo escreve que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. A sabedoria do céu não se curva às convenções humanas, ela as transforma. A rejeição, aos olhos humanos, representa fracasso, desprezo e inutilidade. No entanto, aos olhos de Deus, ela pode ser um terreno fértil para revelar sua glória. A Bíblia mostra que os rejeitados carregam marcas profundas, que os tornam sensíveis, quebrantados e dependentes da direção divina. Esses atributos, que o mundo vê como fraquezas, tornam-se pontes para o mover do Espírito. Quando alguém rejeitado se dispõe a obedecer, Deus não apenas restaura sua dignidade, mas o coloca em posições de autoridade e influência que jamais seriam alcançadas por mérito próprio. Isso acontece não para exaltar o homem, mas para que a glória do propósito cumprido seja exclusivamente atribuída ao Senhor. Além disso, os rejeitados geralmente não têm nada a provar ao mundo. Eles não estão tentando preservar uma imagem, nem proteger uma reputação. Isso os torna disponíveis e moldáveis nas mãos do Criador. Quando Deus os chama, eles sabem que não tem outra fonte de sustento, apoio ou direção além dele. Essa total dependência gera uma fé crua, muitas vezes forjada na dor, mas que brilha com intensidade diante dos desafios. Não é raro que os maiores líderes espirituais tenham passado por longos períodos de rejeição antes de exercerem influência sobre outros. Esses desertos emocionais, onde tudo parece silêncio e esquecimento, se tornam salas secretas de preparação divina. A escolha dos rejeitados também ensina uma lição poderosa sobre humildade. Deus não está interessado em engrandecer os soberbos ou os autossuficientes. Ele busca corações quebrantados, como está escrito em Salmos capítulo 51, versículo 17, onde Davi afirma que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando o quebrantamento se torna solo fértil, a semente do chamado floresce com vigor e autenticidade. A rejeição, ao invés de enterrar alguém no anonimato, pode ser usada como plataforma para a manifestação da graça redentora de Deus.
Não se trata apenas de consolar os marginalizados, mas de mostrar que a rejeição, na ótica divina, é parte de um padrão. Deus está escrevendo uma história onde os esquecidos pelos homens se tornam inesquecíveis nos céus. O propósito não é simplesmente dar a volta por cima, mas participar de um plano eterno que transcende expectativas humanas e redefine completamente o valor de uma vida. Deus escolhe os rejeitados não por pena, mas por estratégia. E nesse plano não há acaso, há intenção. Davi era apenas o caçula de uma família numerosa, encarregado das ovelhas, enquanto seus irmãos mais velhos participavam das conversas importantes. Quando o profeta Samuel visitou a casa de Jessé em busca do futuro rei de Israel, Davi sequer foi lembrado entre os candidatos. Esse desprezo familiar revela uma rejeição silenciosa, aquela que não é gritante, mas que dói profundamente. Em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 6 ao 12, vemos que Deus rejeita os irmãos mais velhos de Davi, escolhendo justamente aquele que ninguém havia considerado. A eleição de Davi mostra que Deus vê o coração e não a aparência ou posição social. Essa escolha divina rompeu todos os critérios humanos. Davi não tinha treinamento militar, não era reconhecido como líder, nem possuía prestígio na sociedade. O que ele tinha era um coração sincero diante de Deus, cultivado nas madrugadas silenciosas do campo, em meio ao som de harpas e orações. A rejeição sofrida dentro de casa se tornou um espaço de intimidade com o Senhor. Enquanto os outros buscavam aprovação externa, Davi encontrava identidade no relacionamento com Deus. Essa formação discreta fez dele um guerreiro que não precisava provar nada aos homens, mas estava disposto a enfrentar gigantes quando o nome do Senhor era desonrado. A história de Davi também ensina que a rejeição não impede o desenvolvimento dos dons. Pelo contrário, ela pode intensificar talentos que, longe dos olhares humanos, são aperfeiçoados pelo Espírito de Deus. A habilidade musical de Davi, que acalmava espíritos atormentados, foi forjada nos momentos de solidão. Sua coragem diante de leões e ursos não nasceu de plateias, mas da responsabilidade silenciosa de cuidar de ovelhas. Cada detalhe da sua trajetória, aparentemente irrelevante, fazia parte da construção de um rei, segundo o coração de Deus. O esquecimento humano não anulou o investimento divino. Mesmo depois de ungido, Davi não foi imediatamente exaltado. Ele continuou sendo rejeitado por Saul, perseguido e mal compreendido. Esse longo processo entre a unção e a coroação revela que o chamado não elimina as provações. O homem rejeitado continua sendo provado, mas agora com a certeza de que há um propósito maior conduzindo cada passo. Essa espera não o enfraqueceu, mas o lapidou. Davi aprendeu a confiar em Deus nos esconderijos, a perdoar quem o perseguia, a lutar sem perder a essência. A rejeição familiar e política de Davi nos ensina que o que os homens ignoram, Deus enxerga com profundidade. E quando o Senhor levanta alguém, não importa quem tenha o desprezado antes. A história de Davi é o lembrete de que, mesmo que sejamos esquecidos por aqueles mais próximos, há um Deus que nos vê no campo, que nos unge no anonimato e que nos prepara para reinar quando ninguém mais acredita. A trajetória de José é marcada por uma série de rejeições cruéis e aparentemente injustificadas. Desde cedo, ele foi alvo da inveja dos irmãos, que não suportavam ver o carinho especial que Jacó nutria por ele. Mas o que mais inflamava o ódio deles eram os sonhos de José, revelações que apontavam para um futuro de liderança e destaque. Em Gênesis capítulo 37, do versículo 4 ao 28, lemos que os irmãos o jogaram numa cisterna e depois o venderam como escravo, fingindo sua morte para o pai. A rejeição aqui não é simbólica, é brutal e definitiva.
José não foi apenas ignorado, foi descartado como se não tivesse valor algum. Na escravidão, José viveu o silêncio de Deus. Não há relatos de que ele tenha recebido novas visões enquanto servia na casa de Potifar, ou quando foi lançado injustamente na prisão. Mas em cada etapa, mesmo sem aplausos ou consolos, ele manteve a fidelidade ao caráter divino. O homem rejeitado, agora servo em terra estrangeira, continuava a viver como alguém que pertencia ao Deus de Israel. E é nesse ponto que a história ganha profundidade. José não permitiu que a rejeição definisse sua identidade. Ele foi traído, humilhado e esquecido, mas não se tornou um amargurado. Ele preservou o temor de Deus como herança viva, mesmo nos porões da injustiça. A prisão poderia ter sido o fim de seus sonhos, mas ali Deus começou a restaurar o que os homens tentaram destruir. José interpretou os sonhos de outros, mesmo sem saber quando os seus se cumpririam. Essa capacidade de servir no meio da dor revela maturidade espiritual e um coração moldado no silêncio. Ele não se isolou, nem desistiu. Manteve-se disponível, sensível e atento ao que Deus estava fazendo, mesmo que não houvesse garantias imediatas. Esse padrão de fidelidade, mesmo em meio à rejeição, foi o que o tornou apto para assumir o governo do Egito no momento certo. Quando Faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar, José foi lembrado. Não pelos seus irmãos, nem por quem lhe devia favores, mas por alguém que o havia esquecido. Isso mostra que o tempo da exaltação não é definido por relacionamentos humanos, mas pela agenda divina. Em Gênesis capítulo 41, do versículo 14 ao 40, lemos que José sai da prisão diretamente para o palácio, assumindo o segundo cargo mais poderoso do reino. O homem rejeitado pela própria família agora é instrumento de salvação para muitas nações. O ponto mais impressionante da história de José é sua reação quando reencontra os irmãos. Ele não os trata com vingança, mas com perdão e visão espiritual. Afirma que tudo aquilo aconteceu para preservar vidas, porque Deus estava conduzindo a história. A rejeição foi transformada em missão. O sofrimento ganhou propósito. José, o desprezado, se tornou um símbolo de redenção. E sua vida nos mostra que, mesmo que sejamos lançados em cisternas de desprezo, Deus é capaz de nos conduzir ao centro de seu plano, onde nossas feridas são usadas para curar outros. Moisés nasceu em um tempo de ameaça e perseguição. Sua vida foi marcada pela rejeição antes mesmo de aprender a falar. Salvo das águas por um ato de coragem de sua mãe, ele cresceu no palácio do faraó, mas nunca pertenceu de fato àquele mundo. Era hebreu demais para ser egípcio e egípcio demais para ser aceito entre os hebreus. A crise de identidade o acompanhou até o momento em que, tentando fazer justiça com as próprias mãos, matou um egípcio e teve que fugir. Em Êxodo capítulo 2, do versículo 11 ao 15, vemos o início de sua jornada como fugitivo. Moisés, agora exilado, viveu por 40 anos longe do cenário político e espiritual de sua nação. Aos olhos do mundo, ele havia falhado e sua história parecia ter terminado. No deserto, Moisés encontrou silêncio, isolamento e anonimato. Porém, foi ali, longe dos palácios e das disputas de poder, que Deus começou a moldar um libertador. A rejeição do Egito e até mesmo dos seus irmãos hebreus o preparou para depender totalmente do Senhor. O deserto que parecia punição se revelou escola. Foi no deserto que ele aprendeu a pastorear, ouvir, esperar e obedecer. Aquela rejeição inicial o ensinou que sua força não bastava e que os planos de Deus são executados não por impulso humano, mas por direção divina. Deus estava desenraizando Moisés da autoconfiança para fazê-lo frutificar na humildade. O
O chamado de Moisés veio de forma surpreendente. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, lemos sobre a sarça ardente que não se consumia, símbolo de uma vocação que arde sem destruir. Moisés, agora um homem de fala vacilante e identidade ferida, é chamado para enfrentar o homem mais poderoso da terra. Ao contrário do jovem impulsivo que matou por justiça, agora Deus encontra um homem quebrantado, consciente de suas limitações. E é justamente esse homem, rejeitado por todos, inclusive por si mesmo, que Deus escolhe para libertar uma nação inteira da escravidão. O padrão se repete, o rejeitado é redirecionado. A missão de Moisés foi marcada por constantes desafios. Foi rejeitado novamente, dessa vez pelo próprio povo que deveria liderar. Sua autoridade foi posta em dúvida, sua paciência testada ao limite. No entanto, ele permaneceu obediente, intercedendo pelos que o criticavam, guiando aqueles que murmuravam. Sua vida nos ensina que a rejeição não termina com o chamado. Muitas vezes ela se intensifica. Mas à medida que ele caminhava, Deus o revestia de autoridade, sinais e intimidade. Moisés foi o único a quem Deus falou face a face, como está registrado em Êxodo capítulo 33, versículo 11. O homem rejeitado se tornou amigo de Deus. A trajetória de Moisés é um testemunho poderoso de que Deus não se esquece daqueles que foram colocados à margem. O que parecia fracasso era, na verdade, preparação. O que parecia exílio era, na verdade, consagração. Moisés descobriu que a rejeição do mundo abre espaço para a aceitação no plano eterno. E quando ele se encontrou com Deus, deixou de ser um fugitivo para se tornar um instrumento de libertação. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido dos inimigos, quando o anjo do Senhor lhe apareceu. A cena, descrita em Juízes capítulo 6, versículo 11, é carregada de ironia e propósito. Gideão vivia escondido, com medo, sem qualquer sinal de bravura ou liderança. Ao ser chamado de homem valente, ele estranha o título. Sua resposta revela profunda rejeição. Ele afirma ser o menor da casa de seu pai e que sua família é a mais pobre de Manassés. Essa percepção de si mesmo é o reflexo de uma vida inteira ouvindo que não era suficiente. A rejeição moldou sua visão, limitou seus sonhos e o confinou no anonimato. No entanto, Deus não vê como o homem vê. Gideão estava no lugar certo, na hora certa, mesmo sem entender. A escolha divina não se baseia em currículos, mas em corações disponíveis. Deus não apenas o chama, mas o acompanha pacientemente em cada passo de dúvida. Gideão pede sinais, questiona, hesita, e em cada etapa o Senhor responde com firmeza e graça. A rejeição que antes o paralisava, agora se torna solo fértil para uma fé crescente. O homem que antes se escondia começa a ser treinado para liderar. A confiança divina estava moldando uma nova identidade. O processo de transformação de Gideão é tão surpreendente quanto o seu chamado. Deus não permitiu que ele vencesse com exércitos numerosos. Pelo contrário, reduziu seu exército a apenas 300 homens. Isso está registrado em Juízes, capítulo 7, do versículo 2 ao 7. O objetivo era claro: mostrar que a vitória viria do Senhor e não da força humana. O rejeitado, o improvável, o fraco aos olhos do mundo, agora liderava um exército que derrotaria os midianitas com tochas, cântaros e trombetas. A batalha foi vencida pela obediência e fé, não pela estratégia ou força numérica. Ao longo da narrativa, vemos que Gideão também teve que enfrentar a rejeição de seu próprio povo. Após a vitória, foi criticado por não ter incluído certas tribos na batalha. Ainda assim, ele respondeu com humildade e sabedoria, evitando divisões. A rejeição inicial foi transformada em liderança respeitada. O homem que dizia não ser nada se tornou juiz de Israel por 40 anos, trazendo paz ao povo.
Mas o mais marcante é que sua história começou com medo e vergonha e terminou com autoridade e honra. Gideão nos ensina que a rejeição não define o fim de uma jornada, mas pode ser o ponto de partida para uma missão divina. Quando Deus chama, Ele também capacita. E o que o mundo vê como fraqueza, Ele transforma em força. O rejeitado é elevado não para sua própria glória, mas para que todos reconheçam quem é o verdadeiro autor da vitória. Ruth era uma moabita, uma mulher estrangeira em meio a um povo que historicamente desprezava os moabitas. Além disso, era viúva, sem filhos e sem perspectivas. Quando decidiu seguir sua sogra Noemi de volta a Belém, estava abrindo mão de qualquer segurança familiar ou cultural. Sua famosa declaração de fidelidade, "O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus", está em Ruth capítulo 1. Versículo 16. Essas palavras não eram apenas uma escolha de fé, mas também um rompimento com tudo que a definia. Ruth se tornou símbolo de lealdade e coragem em meio à rejeição social e religiosa. Ao chegar a Belém, Ruth enfrentou o preconceito silencioso. Era vista como uma estrangeira, alguém de fora, sem raízes nem herança. Sua posição era de total vulnerabilidade. A única forma de sustento foi se humilhar colhendo espigas deixadas nos campos, o direito dos mais pobres e marginalizados. No entanto, foi nesse campo que ela chamou a atenção de Boaz, um homem íntegro e parente do falecido marido. Ruth não se apresentou como vítima, mas como serva. Sua atitude discreta, seu trabalho diligente e sua devoção à sogra começaram a ressignificar sua imagem aos olhos dos outros. Boaz, ao conhecer sua história, a trata com dignidade e honra. Ele não vê apenas a moabita, mas a mulher de caráter que havia se entregado à providência de Deus. Esse encontro foi mais do que um romance, foi uma conexão profética. Boaz redime Ruth, assumindo o papel de resgatador. Segundo a tradição do Levirato, essa união é mais do que justiça social. Ela insere uma rejeitada no centro da genealogia messiânica. Em Mateus capítulo 1, versículo 5, Ruth é citada entre os antepassados de Jesus. Uma mulher que, aos olhos humanos, não deveria sequer ter sido notada, torna-se parte do plano eterno. A trajetória de Ruth mostra que a fé verdadeira não é condicionada por origem, status ou reconhecimento. Sua confiança em Deus e sua fidelidade nas pequenas atitudes abriram portas que jamais poderiam ser abertas pela força humana. Ela não buscou visibilidade, mas sua história atravessou gerações como exemplo de fé, honra e redenção. A rejeição que a cercava foi lentamente desfeita por sua postura e pela intervenção graciosa do Senhor. Em um tempo em que mulheres viúvas e estrangeiras estavam à margem da sociedade, Ruth é lembrada como modelo de transformação. Sua vida nos ensina que Deus não apenas acolhe os rejeitados, mas os posiciona em lugares de honra. O plano divino não é impedido pela rejeição cultural ou social. Pelo contrário, é nesses cenários improváveis que a graça se manifesta com mais intensidade. Ana vivia sob o peso de uma rejeição silenciosa, mas cruel. Em uma cultura onde a fertilidade era vista como sinal de bênção divina, sua esterilidade a colocava em um lugar de vergonha constante. Embora fosse amada por seu marido Elcana, isso não a livrava da humilhação imposta por Penina, a outra esposa, que a provocava continuamente. Em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, é descrito como Ana sofria por não conseguir gerar filhos. Ela era zombada, desprezada, como se sua existência fosse incompleta. A rejeição que Ana carregava era tanto pessoal quanto social, e tocava o núcleo de sua identidade como mulher em Israel. Mas foi justamente esse fardo que a conduziu ao templo, onde ela despejou sua alma diante de Deus. Sem artifícios, sem formalidades, apenas lágrimas e súplica.
O sacerdote Eli, ao vê-la orando em silêncio, a interpretou mal, pensando que estivesse embriagada. Mais uma vez, Ana enfrentou julgamento e incompreensão. Contudo, sua resposta ao sacerdote revela sua postura de humildade e entrega. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, ela declara que estava apenas derramando sua alma perante o Senhor. Ali, no meio da rejeição e do mal-entendido, Ana encontrou o olhar atento de Deus. A oração de Ana não foi uma barganha, mas uma oferta. Ela prometeu entregar seu filho ao Senhor antes mesmo de tê-lo. Isso revela um coração que, mesmo ferido, não se fechou ao propósito divino. Sua dor se transformou em clamor, e seu clamor em canal de milagre. Deus ouviu Ana, e ela concebeu a Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O nascimento de Samuel não foi apenas resposta a um pedido individual, mas um marco na história espiritual da nação. A mulher rejeitada se tornou mãe de um líder espiritual, cuja voz seria ouvida por reis. Mais tarde, vemos Ana retornando ao templo não para pedir, mas para cumprir sua promessa. Ela entrega o menino ainda pequeno para servir a Deus, confiando que o mesmo Senhor que o concedeu cuidaria dele. Essa atitude demonstra fé e desprendimento raros. Ana entendeu que seu milagre não era só para ela, mas para o povo. E essa percepção transformou sua história de dor em legado. Sua canção de gratidão, registrada em 1 Samuel capítulo 2, revela profunda teologia e sensibilidade espiritual. A mulher que chorava em silêncio agora proclama a soberania de Deus em voz alta. Ana nos ensina que a rejeição, quando levada aos pés do Senhor, pode se tornar semente de algo muito maior do que nossas expectativas. A esterilidade que parecia fim se tornou começo. Deus não apenas respondeu sua oração, mas a colocou no coração da história redentora de Israel. Ana representa todos aqueles que foram mal interpretados, esquecidos ou ridicularizados, mas que continuam a crer que Deus escuta até mesmo as orações silenciosas. Jeremias foi chamado por Deus em um tempo de grande apostasia e endurecimento do povo de Judá. Ainda muito jovem, ele ouviu a voz do Senhor, o comissionando como profeta às nações. Sua reação imediata foi de insegurança. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, como está registrado em Jeremias, capítulo 1, versículo 6. A rejeição já fazia parte de sua identidade. Não era apenas o medo da responsabilidade, mas a sensação de inadequação diante da missão. Jeremias sentia que ninguém o ouviria, que sua voz seria ignorada. A juventude, nesse contexto, representava desqualificação. Mas Deus não apenas o chamou, Ele o tocou. Em Jeremias capítulo 1, versículo 9, lemos que o Senhor estendeu a mão e tocou a boca do profeta, colocando nele suas palavras. Esse gesto mostra que a capacitação divina acompanha o chamado. Jeremias foi rejeitado pelos homens antes mesmo de começar, mas aceito por Deus com autoridade e propósito. Sua mensagem, porém, não seria fácil de ouvir. Ele foi chamado a confrontar reis, sacerdotes e todo o povo, denunciando pecados e anunciando o juízo. Por isso, ao longo de sua vida, enfrentou perseguições, isolamento e zombaria. Era conhecido como o profeta chorão, não por fraqueza, mas por sensibilidade profunda diante da rebeldia do povo. A rejeição de Jeremias não foi apenas pessoal, foi institucional. Em várias ocasiões, tentaram matá-lo, prenderam-no e o lançaram em cisternas. Ele foi visto como traidor, como alguém que minava a moral da nação. Mas mesmo ferido, ele não deixou de falar. A palavra de Deus ardia em seu coração como fogo, como ele mesmo descreve em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Mas se digo, não me lembrarei dele, nem falarei mais no seu nome,
Então a sua palavra arde como fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de contê-la e não posso. O rejeitado não conseguia se calar, pois carregava algo maior do que ele mesmo. Apesar das circunstâncias, Jeremias permaneceu fiel ao seu chamado. Ele viu a queda de Jerusalém, o cumprimento de suas profecias, mas não teve reconhecimento em vida. Seus escritos, porém, atravessaram os séculos. Suas palavras ainda falam, ainda confrontam, ainda curam. O jovem desacreditado tornou-se pilar de entendimento profético para gerações. Sua rejeição não o invalidou, mas o purificou. Foi no meio das lágrimas e solidão que ele descobriu o valor da presença de Deus, sua única companhia constante. Jeremias é prova de que a rejeição humana nunca silencia o chamado divino. Mesmo quando ninguém mais acredita, Deus continua investindo em seus escolhidos. O profeta que ninguém queria ouvir se tornou eco da voz de Deus em tempos de crise. Sua história mostra que a fidelidade vale mais que a aceitação e que a verdadeira recompensa não está na aprovação dos homens, mas no cumprimento da missão. Maria Madalena carrega um estigma desde sua introdução nas Escrituras. Ela foi libertada por Jesus de 7 demônios, como relata Lucas, capítulo 8, versículo 2. Isso, por si só, já a colocava em uma posição de total exclusão. Na cultura da época, mulheres eram vistas como inferiores, e aquelas com histórico espiritual sombrio eram duplamente marginalizadas. Maria Madalena conheceu o desprezo do povo, os olhares de julgamento, as portas que se fecham para quem tem um passado que não pode ser apagado. Ela sabia o que era ser evitada, ignorada, tratada como invisível. Sua vida, até então, era sinônimo de rejeição e vergonha. Mas o encontro com Jesus mudou tudo. Ele não apenas a libertou, mas a restaurou. Maria Madalena passou a segui-lo, fazendo parte do pequeno grupo de mulheres que servia ao Mestre com seus recursos e presença constante. Ela não procurava protagonismo, apenas permaneceu perto. Sua devoção era fruto de gratidão profunda. Enquanto muitos discípulos o abandonaram na cruz, ela permaneceu. Estava aos pés da cruz quando outros fugiram. A mulher rejeitada pela sociedade se recusava a abandonar aquele que lhe deu uma nova identidade. Sua constância no momento da dor mostra uma fé inabalável, forjada na rejeição e moldada pela graça. O ápice de sua história acontece na manhã da ressurreição. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, como relata João, capítulo 20, versículo 16. Ele a chama pelo nome, e ela o reconhece. A rejeitada se torna a primeira testemunha do maior evento da fé cristã. Isso não foi acaso. Deus escolheu que a ressurreição fosse anunciada por alguém que o mundo não escutaria. A mulher cujo passado era motivo de escárnio, agora tinha uma mensagem que mudaria o destino da humanidade. A confiança de Jesus em Maria Madalena rompeu todas as barreiras culturais e religiosas da época. Esse momento revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não apenas redime, ele reposiciona. Não basta perdoar o passado, ele também confia um futuro. Maria Madalena não foi apenas restaurada, foi comissionada. Sua história não é apenas uma prova de que Jesus acolhe os rejeitados, mas de que ele os envia. O ministério dela começa onde sua dor terminou. Ao ser chamada pelo nome, ela foi reconhecida não pelo que havia sido, mas pelo que havia se tornado. E é exatamente isso que Deus faz com todos que o seguem de verdade. Maria Madalena nos ensina que ninguém está além da redenção e que a rejeição humana não pode impedir os planos de Deus. A mulher marcada por demônios se tornou porta-voz da ressurreição. E sua vida continua ecoando uma verdade poderosa. Deus não apenas restaura os rejeitados, ele os transforma em testemunhas vivas de sua glória. Pedro,
Era conhecido por sua impulsividade, por suas reações rápidas e palavras apressadas. Um homem de ação, corajoso, mas também frágil. Apesar de ter sido um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e de ter testemunhado milagres e revelações grandiosas, como no episódio da Transfiguração, Pedro ainda carregava em si marcas humanas profundas. No momento mais decisivo da jornada de Cristo, ele negou conhecer o Mestre 3 vezes, como registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 60. Essa traição pública, tão dolorosa quanto inesperada, poderia ter encerrado sua história. A rejeição que Pedro sentiu naquele momento não veio dos outros, mas de si mesmo. Ele se tornou um estranho para sua própria consciência. Após a ressurreição, no entanto, Jesus não ignora Pedro. Pelo contrário, vai ao seu encontro. Em João capítulo 21, do versículo 15 ao 17, temos um dos diálogos mais comoventes das Escrituras. 3 vezes Jesus pergunta: "Tu me amas?" E 3 vezes Pedro responde com crescente quebrantamento. Cada afirmação de amor foi como um bálsamo para cada negação anterior. Não era apenas perdão, era restauração. Cristo estava dizendo a Pedro que sua falha não havia o desqualificado. Pelo contrário, estava sendo preparado para apacentar o rebanho. O homem que havia se escondido agora era chamado para liderar. Pedro não voltou a ser o mesmo após aquele reencontro. Sua ousadia passou a ser canalizada com discernimento espiritual. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos um Pedro transformado, cheio do Espírito Santo, pregando com autoridade, curando enfermos e enfrentando prisões sem recuar. A rejeição que o havia consumido foi transformada em humildade e firmeza. Ele compreendeu que o chamado de Deus não é sustentado pela perfeição humana, mas pela graça. A fraqueza que o derrubou se tornou a força que o sustentaria. E isso o fez enxergar que seu passado não era um peso, mas um testemunho. O apóstolo, outrora inseguro, escreveu cartas cheias de sabedoria, encorajando cristãos perseguidos a permanecerem firmes. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele descreve os crentes como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Essas palavras têm ainda mais peso vindas de alguém que conheceu a rejeição de forma tão intensa. Pedro compreendeu que se Deus o restaurou após tamanha falha, também faria isso com qualquer outro que o buscasse com sinceridade. Seu ministério se tornou um farol para os que tropeçam no caminho, mostrando que a queda não é o fim, mas uma curva no trajeto da vocação. Pedro nos mostra que a rejeição mais difícil de superar é aquela que vem de dentro. Quando erramos, nos tornamos os primeiros a duvidar de nós mesmos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, se aproxima, restaura e confia novamente. A vida de Pedro prova que os impulsivos, os falhos, os que traem e se arrependem, podem se tornar colunas da igreja quando restaurados pela graça. Na época de Jesus, a lepra era mais do que uma doença física, era um símbolo social de impureza e rejeição. Os leprosos eram afastados do convívio humano, obrigados a viver fora das cidades, gritar impuro ao se aproximarem de alguém e sobreviver com as migalhas que eventualmente lhes eram lançadas. A exclusão era completa, religiosa, familiar e social. Em Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao 45, lemos sobre um leproso que se aproxima de Jesus e de forma ousada diz: "Se quiseres, podes purificar-me." Essa frase carrega dor e esperança ao mesmo tempo. Ele sabia que Jesus podia, mas não sabia se queria. O mundo havia negado até sua dignidade. A resposta de Jesus, porém, quebra todas as expectativas. Ele não apenas diz que quer curá-lo, mas faz algo ainda mais impactante: toca o homem. O toque de Jesus naquele contexto era um escândalo.
Ninguém tocava um leproso. Mas Jesus não se contaminava com a impureza, ele purificava. O toque do Mestre não foi apenas físico, foi um gesto de inclusão, de afeto, de valorização. Ele curou o corpo do homem, mas também restaurou sua alma. Aquele toque devolveu humanidade a quem o mundo havia desumanizado. Jesus viu além da carne ferida, viu um homem inteiro, digno de compaixão e cura. O impacto daquele milagre foi tão grande que o homem curado não conseguiu guardar silêncio. Apesar de Jesus ter pedido discrição, ele espalhou a notícia por toda parte. Era impossível conter uma alegria tão profunda, uma libertação tão radical. O que havia sido mantido nas sombras agora brilhava como testemunho público da graça. O ex-leproso tornou-se evangelista espontâneo. A cura não o isolou ainda mais, ao contrário, o reconectou com o mundo. Ele voltou a existir, a ser olhado, a pertencer. A rejeição que carregava por anos foi dissolvida em segundos por um toque. A escolha de Jesus de curar o leproso de forma tão próxima revela uma das verdades mais profundas do Evangelho. Deus não apenas resolve problemas, ele entra nas dores humanas. Não há marginalização que o impeça de se aproximar. Ele vai até onde ninguém quer ir, toca o que ninguém quer tocar e restaura o que parecia irrecuperável. O leproso não foi apenas um receptor de milagre, mas um exemplo vivo de como a rejeição é confrontada pelo amor divino. Esse episódio nos desafia a repensar quem estamos evitando tocar. Jesus não apenas curou o leproso, ele mostrou que os rejeitados são prioridade no reino de Deus. O que era intocável tornou-se símbolo de fé. E até hoje, essa história continua falando a todos que se sentem à margem. O Senhor ainda estende a mão, ainda toca, ainda transforma. Ao longo de toda a Bíblia, vemos um padrão divino que desafia a lógica humana. Deus escolhe o improvável. Age através do fraco e manifesta poder por meio da limitação. Essa constante subversão da sabedoria humana não é acidental, mas intencional. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, expressa isso com clareza. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29, ele diz que Deus escolheu os desprezados para que nenhuma carne se glorie perante ele. O propósito é claro. Ninguém pode reivindicar glória quando é evidente que só o poder de Deus poderia realizar tal obra. A sabedoria humana valoriza o desempenho, a aparência e os resultados imediatos, mas Deus valoriza o coração quebrantado, a disposição para obedecer mesmo sem entender, e a fidelidade no secreto. Ele não se impressiona com fama ou currículo. Vemos isso quando escolhe pastores de ovelhas, escravos, órfãos, viúvas e estrangeiros para mudar a história. Cada um dos exemplos bíblicos reflete esse padrão que confronta a meritocracia e exalta a graça. O critério divino não é competência humana, mas rendição. O sim, dito com fé por alguém rejeitado, tem mais peso no céu do que o talento exibido com orgulho. Deus não apenas ignora os critérios humanos, ele os inverte. Jesus, o Filho de Deus, nasceu em uma manjedoura, viveu entre os pobres e morreu numa cruz, símbolo de vergonha e condenação. Esse foi o ápice do contraste entre os valores do reino e os valores do mundo. Se o Salvador veio assim, por que imaginar que seus instrumentos seriam diferentes? O padrão permanece. Deus se manifesta onde o mundo menos espera. E é exatamente por isso que sua glória é inconfundível. Quando algo grandioso acontece por meio de alguém desprezado, todos sabem que foi Deus quem operou. Esse modo divino de agir também serve como correção para nossos olhos. Quantas vezes descartamos pessoas com base em aparência, história ou limitações? Quantas vezes desconsideramos aqueles que Deus está justamente levantando?
Quando aprendemos a reconhecer o padrão do céu, passamos a valorizar aquilo que antes parecia sem brilho. A sabedoria humana não é apenas limitada, ela é frequentemente enganosa. O Senhor nos chama a enxergar como Ele vê, a perceber potencial onde só há dor e a honrar aqueles que o mundo esqueceu. O padrão de Deus revela seu caráter, um pai que ama, restaura e transforma. Ele não é limitado por convenções sociais, nem moldado por expectativas humanas. Ao contrastar a sabedoria humana, ele nos convida a confiar mais, a julgar menos e a participar ativamente de um reino onde os últimos são os primeiros e os rejeitados são os escolhidos. Essa é a beleza da graça. Ela não segue padrões terrenos, ela estabelece um novo caminho onde só o amor é critério. A dor, ainda que indesejada, tem um papel formativo na jornada dos que são chamados por Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que os grandes homens e mulheres usados pelo Senhor passaram por desertos de angústia, traições, perdas e silêncios. Não se trata de um acaso ou castigo, mas de um processo necessário para moldar o caráter e preparar o coração. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. A dor, sob a ótica divina, não destrói, ela lapida. E quando o rejeitado é submetido à dor, ele é convidado a conhecer Deus em uma profundidade que os confortáveis jamais alcançam. Aqueles que experimentam a rejeição e o sofrimento aprendem a depender totalmente do Senhor. O deserto não é apenas um lugar de escassez, mas um campo de treinamento espiritual. Davi aprendeu a adorar em cavernas. Elias ouviu a voz de Deus no silêncio após fugir com medo. Jó, mesmo sem entender suas perdas, declarou que conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas que depois de tudo, seus olhos o viam, conforme está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 5. A dor não respondeu suas perguntas, mas o conduziu a uma revelação mais profunda. Essa é a lógica do reino. Os que choram são consolados, mas também transformados. Não há atalhos para uma fé madura. E não há ministério verdadeiro que não tenha sido forjado no fogo das lágrimas. Deus usa a dor para destruir a autossuficiência, para remover camadas de orgulho, para purificar motivações. A dor expõe o que há de mais verdadeiro no coração humano. Por isso, ela é também uma espécie de revelador espiritual. O Senhor não desperdiça o sofrimento daqueles que o amam. Cada cicatriz, cada noite sem resposta, cada oração entre soluços tem valor eterno. A dor é um idioma que, quando oferecido a Deus, se transforma em linguagem de intimidade. Os que foram rejeitados conhecem esse caminho mais de perto. A dor do abandono, da injustiça, do desprezo, tudo isso os torna sensíveis ao sofrimento alheio. Isso os torna líderes mais compassivos, intercessores mais profundos, mensageiros mais fiéis. O ministério que nasce da dor tem uma unção que não pode ser ensinada, apenas vivida. É por isso que tantos dos rejeitados se tornam instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Eles não pregam apenas o que aprenderam. Eles proclamam o que sobreviveram. A dor, portanto, não é um obstáculo no plano de Deus. É parte dele. O mundo tenta fugir dela, silenciá-la, ignorá-la, mas Deus a redime. Nos moldes divinos, o sofrimento não é o fim, mas a matéria-prima para o surgimento de algo novo. Ele transforma prantos em canções, cinzas em beleza, fraquezas em testemunhos. E é nesse lugar, onde a dor foi oferecida como sacrifício, que o rejeitado encontra sua verdadeira vocação. A rejeição tem o poder de corroer a identidade, deixando marcas profundas na alma. Muitos que foram rejeitados carregam dentro de si uma narrativa distorcida sobre quem são. A dor do abandono, da crítica ou da exclusão, constrói muros internos que impedem o florescer da verdadeira essência.
No entanto, Deus tem um histórico divino de reescrever essas histórias. Ele não apenas cura a dor da rejeição, mas redefine totalmente a identidade do rejeitado. Um exemplo claro está em Gênesis capítulo 32, versículo 28, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, após uma noite de luta e confronto. Aquele que antes era conhecido como enganador passa a ser chamado de príncipe que lutou com Deus. Esse padrão se repete em muitos outros momentos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Simão para Pedro e até de Saulo para Paulo. Cada mudança de nome representava uma nova identidade, uma nova estação. Mas o que precedia essa transformação era quase sempre um momento de dor ou rejeição. Abraão enfrentou o drama da infertilidade, Pedro a vergonha da negação e Paulo o peso de seu passado como perseguidor. A nova identidade não apagava a história anterior, mas redirecionava o propósito daquela vida. Deus não ignora o passado do rejeitado. Ele o redime. A rejeição, quando colocada diante de Deus, se transforma em ferramenta de reconstrução. Ele não apenas diz ao rejeitado que ele tem valor, ele prova isso com novas oportunidades, com novas responsabilidades, com novos nomes. A mulher samaritana, rejeitada por seus conterrâneos e marcada por múltiplos relacionamentos, se torna evangelista em sua cidade após um encontro com Jesus. Isso está registrado em João capítulo 4, versículo 29, onde ela exclama: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?" O que era vergonha se torna testemunho. A rejeição não apenas termina, ela é convertida em missão. Esse processo de redefinição também exige colaboração. Deus oferece uma nova identidade, mas o rejeitado precisa crer, aceitar e viver como alguém restaurado. Muitos permanecem presos à antiga narrativa por medo, incredulidade ou culpa. Mas a graça divina não apenas apaga rótulos antigos, ela escreve novos nomes em páginas ainda em branco. Quando Deus redefine, Ele não apenas cura a dor, Ele amplia o horizonte. A identidade divina inclui destino, propósito e dignidade. Não é uma maquiagem espiritual, é uma transformação de essência. A rejeição pode ter dito: você não serve, você não é digno, você não é amado. Mas Deus responde com: eu te escolhi, eu te formei, eu te conheço pelo nome. A redefinição da identidade não é algo simbólico, é real, profunda e visível. Quando Deus chama, Ele chama pelo nome novo. E quando o rejeitado responde, algo irrompe no mundo espiritual. Uma nova história começa. Não sobre o que foi perdido, mas sobre o que ainda será revelado. Ao observarmos a galeria dos heróis da fé, percebemos que quase todos eles têm algo em comum. Em algum momento de suas vidas, foram rejeitados pelos homens. No entanto, foram justamente esses que marcaram a eternidade com suas histórias. O livro de Hebreus, capítulo 11, registra exemplos de pessoas que foram perseguidas, maltratadas, errantes em desertos, montes e cavernas, mas das quais o mundo não era digno. Essa frase, encontrada no versículo 38, eleva os rejeitados a um lugar de honra espiritual. O que a terra desprezou, o céu celebrou. O impacto da rejeição não foi destrutivo, foi semente de legado. A aceitação de Deus não é apenas um consolo emocional, é uma proclamação de valor eterno. Quando o Senhor escolhe alguém que o mundo descartou, Ele está revelando um princípio do reino. O valor não está na aceitação social, mas na fidelidade ao propósito. Os rejeitados que se rendem a Deus tornam-se colunas invisíveis que sustentam mudanças visíveis. Muitos deles não têm fama, mas carregam autoridade espiritual. Não são reconhecidos pelos homens, mas são conhecidos no céu.
Esse reconhecimento eterno é o que transforma cada lágrima escondida em uma coroa reservada. O impacto de uma vida rejeitada, mas rendida, vai além da própria existência. José não apenas salvou sua família, salvou nações. Ruth não apenas casou-se com Boaz, entrou na genealogia do Messias. Maria Madalena não apenas viu Jesus ressuscitado, anunciou a ressurreição ao mundo. Os frutos de suas vidas continuam germinando séculos depois. Esse é o poder da aceitação divina. Ela não apenas muda destinos individuais, mas reescreve capítulos inteiros da história da humanidade. A rejeição em Deus se transforma em eternidade. Além disso, os rejeitados se tornam exemplos vivos de esperança para outras gerações. Eles dizem com suas vidas: é possível ser usado por Deus mesmo depois de ter sido esquecido pelos homens. Eles mostram que a última palavra nunca pertence à crítica, mas ao Criador. Suas marcas se tornam mensagens, suas cicatrizes se tornam sinais de vitória, e sua jornada, muitas vezes solitária, se torna caminho para muitos outros que ainda estão no vale do desprezo. O impacto eterno dos rejeitados não está em como começaram, mas em como responderam ao chamado. Não é a dor que os define, mas o que permitiram que Deus fizesse com ela, e por isso o céu os honra. Eles nos lembram que a aceitação divina não é apenas um consolo, é uma coroação. Quando Deus escolhe um rejeitado, Ele não apenas o levanta, Ele o estabelece como referência de fé, de coragem e de transformação para as próximas gerações. Este espaço também pode ser seu. Compartilhe nos comentários qual história mais falou com a sua caminhada. Permita que outros encontrem esse vídeo ao enviá-lo para alguém especial e ao se inscrever no canal, caminhe conosco por reflexões bíblicas que atravessam gerações, fortalecem a fé e renovam o olhar sobre o agir de Deus na vida real.